frisando mesmo que o Ricardo falou, em relação à Ucrânia, em relação à Federação Russa, é importante destacar o seguinte: a Ucrânia ela tem um nome polonês, Ukraine, que significa fronteira, porque durante a época do princípio polaco-lituano, aquilo era tido como fronteira, uma fronteira, digamos, não explorada, que fazia justamente, né, a demarcação ali com o Império Russo. É interessante só falar, só complementando o que o professor Ricardo falou, né, que ele com certeza conhece muito bem as origens, né, anteriores à Ucrânia. Eu conheço mais a parte da história da Ucrânia pós, né, Revolução Bolchevique de 1918, mas é muito interessante isso que ele trouxe, porque se você não contextualizar os aspectos históricos, você fica perdido em relação às origens do conflito. E lembrando, né, que assim, a gente fez aqui nas lives no História Militar em Debate e no Arte da Guerra, imensa parte da população ucraniana fala russo como primeiro idioma. Fiquei chocado em saber, né, numa live nossa, acho que foi no História Militar em Debate e também aqui no Arte da Guerra, a doutora Bárbara falando que 90%, praticamente 100% dos combatentes do batalhão Azov... O Zelensky, só um minutinho, o Zelensky foi aprender a falar ucraniano com uns 30 anos de idade. Pra vocês terem uma base. O Zelensky foi aprender a falar ucraniano com 30 anos de idade. Desculpa aí, tá contigo aí. De forma alguma. E todos falam russo, de batalhão Azov. Era algo bizarro, muito assim. Então vocês verem a artificialidade de um conflito, né? E se você, como o Ricardo falou, o professor doutor Ricardo falou, não explora o aspecto cultural e a historicidade do conflito, você fica completamente recortado. Aí você cai nos vieses. O que o viés é? É um julgamento baseado numa tendência parcial da realidade. Por isso que o que ele falou sobre a historicidade dos conflitos é algo que eu recomendo todo mundo que for estudar sobre os conflitos contemporâneos. Vá na historicidade. Não à toa ele é professor e doutor em História, né? Os mais gabaritados. Então é algo realmente muito relevante, porque senão realmente fica difícil de você conseguir entender, por exemplo, que grande parte dos refugiados ucranianos estão onde? Na Rússia. O país que é o principal receptor de refugiados ucranianos não é a União Europeia, é a Rússia, é a Federação Russa. Por quê? Tal como foi falado pela doutora Bárbara, todo russo tem um parente na Ucrânia e todo ucraniano tem um parente na Rússia. Então, só aqui, referendando mais uma vez o que o professor doutor Ricardo falou, você tem que contextualizar o aspecto cultural, étnico, histórico para compreender também a dinâmica do conflito. É impossível, não é porque simplesmente os planejadores militares russos são bonzinhos, mas não dá para colocar em ruínas, como aconteceu em Gaza, Kharkiv ou Kiev. Isso daí, fundamentalmente, tem militares russos que têm parentes lá. Não tem como fazer uma aniquilação, uma guerra total, uma operação de choque, pavor, independente dos danos colaterais, né? Porque muitos desses refugiados vieram dessas cidades e não quer ter um colapso da infraestrutura local que deixaram. Tem esse fator também a pesar, né? Olha, só lembrar aqui, o Rodolfo esqueceu, que é uma parte que me toca. Segunda-feira tem as lives especiais da ADEPOL, tratando de temas relevantes, né, sobre segurança pública, trazendo figuras ilustres para debater, né, sobre os assuntos, né, relativos à segurança pública. E o canal é o canal da ADEPOL, o canal oficial da ADEPOL, né? Teoricamente, o que ele está perguntando, qual o canal, está perguntando qual o canal. Eu falei, eu acho que deve ser esse. ADEPOL Brasil, exato. Obrigado, doutor. Olha aqui, ó. Para dizer que eu não estou sacaneando. Olha aqui, ó. Tá, você vai achar num monte de lugar. Para se tornar presidente, Zelensky teve que aprender ucraniano. Tem vários sites nisso aí. Isso aí é sabido. Ele falava russo. Essa é que é a verdade. Então, gente, quando a chapelada de alumínio vier com essa história... Não, você falou, camarada, vamos devagar, que a história é um pouquinho mais complexa. A história é um pouco mais complexa, né, do que eles pensam.